mas eu não vou pregar outra mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre capítulo 2 de Atos. Atos capítulo 2, que foi um evento histórico na igreja. Na verdade foi o lançamento da igreja. A igreja Jesus já tinha fundado antes dele voltar para o céu. Ele havia alicerçado a sua igreja sobre aquele fundamento, né, que Pedro falou pelo Espírito Santo, e disse sobre esse fundamento de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus. Então eu vou fundamentar a minha igreja, vou fundar a minha igreja com os 12 apóstolos, que seriam os escritores da Bíblia, e seriam também, depois da ascensão de Jesus, depois da volta de Jesus ao céu, eles receberiam aquele espírito especial de poder fazer grandes maravilhas e prodígios, para que o povo pudesse ver que o mesmo Espírito que estava em Jesus agora trabalhava através deles. Era uma forma de autenticar a igreja. Enquanto isso, eles estavam escrevendo o que hoje nós chamamos o Novo Testamento, que é a nossa constituição como igreja. O Novo Testamento, a revelação do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, então nós temos a questão do dia de Pentecostes. Jesus tinha falado: olha, vocês vão para os 11 discípulos, aí depois somou-se mais o Matias, então completou os 12, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão ficar até eu ungir vocês com poder. Por quê? Porque Deus queria inaugurar a sua igreja perante o povo, assim como ele havia inaugurado o tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, e agora o novo templo do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: fique ali. E naquele dia de Pentecostes, por que Deus esperou o dia de Pentecostes? Porque o dia de Pentecostes era um dia quando as pessoas de todas as nações, todo judeu que se prezava, ele fazia todo o esforço possível para chegar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Você vê isso em Paulo, nas suas cartas, como ele, em algumas vezes, ele diz: eu quero tentar chegar até o dia de Pentecostes, quero chegar em Jerusalém. Era tipo, hoje nós vimos isso com Meca, né? Os muçulmanos querem ir para Meca. O judeu, ele queria ir para Jerusalém, e era no dia de Pentecostes, então você tinha pessoas de todas as nações. Deus, olha só a intenção de Deus. Deus já tinha explicado, mas os discípulos não tinham entendido, o povo não tinha entendido, que a igreja dele não ia ser só para os judeus. Sim, Deus usou os judeus para nos dar o Velho Testamento, para nos trazer o Salvador através da linhagem de Davi, mas que a igreja do Senhor Jesus ia ser para todas as nações, ia nos incluir também. Então ele esperou o dia onde haveria pessoas de toda a parte do planeta, e nesse dia então foi que ele manifestou com fogo, né, aquele fogo, as línguas de fogo, com um grande terremoto, com as línguas, diferente das línguas de Babel, onde todo mundo, ninguém se entendia. Naquele dia todo mundo se entendeu, mostrando que Deus estava unindo de novo agora as nações, e não dividindo, que em Cristo nós seríamos um. E no final então, a partir daquele grande, a Bíblia diz que todo mundo de Jerusalém ouviu o estrondo e correram para ver o que estava acontecendo. Pedro então levantou e pregou uma mensagem. Você pode ler essa mensagem, nós não vamos ler tudo, mas ele prova, usando o Velho Testamento, que era bem conhecido por grande parte dos judeus, ele prova que Jesus era aquele Messias que eles vinham esperando há 2.800 anos, e que eles, de bobeira, por seus próprios motivos, por inveja, eles haviam se desapercebido, eles tinham perdido o momento, eles não tinham visto o Rei da Glória, eles não se aperceberam, por causa da dureza dos seus corações, que Jesus era o Messias que durante todos esses séculos eles tinham esperado, e agora ele veio, e ele prova isso usando, se você ler ali, o Velho Testamento, mostrando que realmente tudo o que aconteceu com Jesus era prova de que ele era o Messias. No final, verso 40,
Pedro, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Geração corrompida fala daqueles judeus que haviam rejeitado Jesus como o Rei da Glória, que não haviam aceito Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. No primeiro batismo público da igreja, 3.000 pessoas se batizaram. Por isso que um dia como hoje, só podia pedir esse texto também. Nosso primeiro batismo do ano, e 300 e pouco, acho 312, 315 se batizaram hoje. E então veja só o que eu quero falar hoje à noite em poucas palavras. Veja só. Então, todos aqueles que aceitaram a mensagem, qual era a mensagem? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, Deus veio e se tornou carne, 100% Deus, 100% homem, e veio habitar entre os homens, ensinou os homens, e depois aos 33 anos, pelos judeus que o rejeitaram, pelos romanos que também, incitados pelos judeus, foram instrumentos da morte, porque só eles tinham direito de matar na cruz. Eles levaram Jesus para a cruz, mas na verdade Jesus estava dando a sua vida para nos salvar, como também a todos os outros milhares que já se foram, aqueles que ainda hão de vir. Jesus então, através da sua morte e depois da sua ressurreição, Ele prova que Ele é Deus. Ele prova que o seu sacrifício foi suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade. Ele prova que Ele é o Senhor da vida e que Ele pode dar vida a todo aquele que quiser. E em seguida Ele diz: e foram batizados. Quando você aceita Cristo, veja só, então aquele é o momento que você deve se batizar, o mais rápido possível. É algo que você faz consciente. Muitos, eu sei, foram batizados como crianças. Parabéns aos pais que introduziram você ao cristianismo. Mas isso daí é só uma introdução. Isso é uma forma de dizer: eu quero que meu filho seja cristão. Mas na verdade a Bíblia ensina que um momento na sua vida, em algum momento da sua vida, onde você pessoalmente reconhece a necessidade da salvação, que você na verdade tem pecado contra Deus, e você se arrepende. Olha só, ele diz assim: se arrependam. Esse arrepender, no caso dos judeus, era de que eles não aceitaram Jesus como Senhor. No nosso caso, o arrependimento não é arrependimento de todos aqueles pecadinhos que nós fizemos, ou pecadões. Sim, isso se inclui também, mas o grande pecado é de não termos aceito Jesus como o Senhor da nossa vida. Esse é o arrependimento que Deus requer de nós. E naquele momento então, que eles foram batizados, eles estão dizendo: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou diante do Pai, provando que Ele é Deus, provando que Ele tem o poder da salvação, provando que Ele tem o poder de dar a vida eterna, provando que Ele pode perdoar o pecado de todo mundo. E eu, juntamente com Ele agora, eu quero morrer para o eu, morrer para a minha forma de fazer as coisas, morrer para eu mandar na minha vida, e agora Jesus vai mandar na minha vida. Eu ressuscito para uma nova vida, onde Cristo é o meu Senhor. Então o batismo é isso que cada um que se batizou hoje, é isso que eles pronunciaram ali, é isso que dramatizaram através das águas do batismo. E isso é importante. Se você ainda não fez isso, você precisa procurar domingo. Domingo tem 2 horários de batismo. Tem o horário das 10 da manhã e das 18, tá? De 10 da manhã e 18, todo domingo nós celebramos o batismo, tá? Não é 300 pessoas, mas tem pessoas, é só você chegar com uma roupa a mais. Por quê? Porque é importante que você fale isso com esse drama que Jesus instituiu. Você diz: eu não poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Mas Jesus não mandou outra forma. Jesus disse que Ele queria que vocês fizessem isso. Foi Ele que instituiu o batismo. Então nós devemos ser obedientes. Se nós o conclamamos com o Senhor da nossa vida, e a primeira coisa que Ele fala: seja batizado. Então nós precisamos nos batizar. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção para a sua vida, em conclamar publicamente. Na verdade, na época do Novo Testamento, a pessoa aqui na nossa igreja, né, nos nossos espetáculos, a gente diz: quem quer entregar sua vida a Jesus, levante a mão e recebe a ficha, e depois anota na ficha. Mas na verdade, naquela época, o conclamar não era assim: quem quiser aceitar Cristo, vá para o batistério, vá para o rio, e eles iam se batizar imediatamente.
Era esse a forma do batismo, porque é algo que conclama, na verdade era conclamação, proclamação de que Jesus, a partir de hoje, é o meu Senhor. A partir dali, olha só o que diz, e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eu já vi que toda estatística, né, todo culto que a gente tem aqui, na segunda-feira eu recebo o número, aí às vezes eu digo, não, teve mais gente, eu acho que o pessoal não contou direito, eu acho que teve mais gente, a gente vê que isso desde aquele tempo, né, desde aquele tempo tinha um problema de estatística, né? Olha só, Lucas quando escreve aqui, ele diz, eu acho que era mais ou menos 3 mil pessoas, então ele não tinha certeza, mas foi cerca de 3 mil pessoas, mais ou menos alguns. 3 mil pessoas então pronunciaram com as águas do batismo, eu sou do Senhor, eu creio no Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, morreu por mim, ressuscitou, que Ele pode perdoar o meu pecado. E todos aqueles que foram batizados, então olha só o que diz, e houve um acréscimo para a igreja. Esses agora vieram viver dentro da comunidade da igreja. Deus quer que as pessoas que aceitem, entrem na comunhão da igreja. Por quê? Porque é a igreja onde você vai ter a oportunidade de fazer as 4 coisas que nós vamos falar a seguir. E é ali na igreja que você vai ter pessoas que vão estar com você nos dias bons, nos maus. Você vai ter pessoas que vão torcer por você, vão ter pessoas que vão torcer o seu ouvido também. Tem pessoas que vão se alegrar com você, vão chorar com você. E Deus entende que isso é importante para a igreja. Isso é importantíssimo para você poder chegar no dia final bem. E olha só. Em 42 ele diz, esses que se agora alinharam, que somaram a igreja, juntamente com os discípulos e juntamente os apóstolos, e junto com aqueles 120 que já seguiam Jesus, olha só o que diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é o Novo Testamento, que estava sendo escrito, estava sendo passado para eles, primeiro oralmente e depois pela escrita. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e às orações. Domingo que vem, aqui na nossa igreja, nós nos dedicamos ao ensino dos apóstolos, ao estudo da palavra, principalmente no domingo. Nós temos, diferente de quase todas as igrejas da América Latina, e talvez das Américas em geral, nós temos no domingo 2 horas de aula, onde você estuda, você faz prova, você faz teste, porque nós achamos que é importante. Deus acha importante. Isso aqui é a palavra de Deus que vai reger nossas vidas. Semana retrasada eu falei que existem muitas vozes que falam com a nossa mente. E como é que nós vamos saber se é de Deus ou de um demônio, ou se é apenas um figmento da nossa imaginação? Nós vamos saber conferindo com a palavra de Deus. Como é que nós vamos saber que a nossa decisão é uma decisão boa? Conferindo com essa palavra de Deus. É o que o salmista diz, que a palavra de Deus é essa régua, é a medida, é o prumo de nossa vida. Então por isso nós fazemos isto no domingo de manhã, e você pode estudar no horário das 8, ou você pode estudar no horário das 10h30, ou você pode estudar no horário das 17. Nós abrimos essa oportunidade porque nós entendemos que Deus nos ensina que é importantíssimo você se dedicar ao ensino dos apóstolos, ao ensino das Escrituras. Por isso, você que ainda não matriculou, você que nem sabia que nós tínhamos isso, eu vou incentivar você no final do culto. E se não der para fazer até no final do culto, vem domingo, em um daqueles 3 horários. Venha, faça a sua inscrição na manhã, venha uns 10 minutos, 15 minutos antes, tá? E venha, faça a sua, começa a estudar. E você vai ver como isso transforma a vida, como isso muda a sua sorte, como isso é uma bênção na sua vida e da sua família. Então, aqui na nossa igreja, para nós podermos continuar fazendo o que foi ensinado para essa igreja primitiva ali do primeiro século, a partir do dia de Pentecostes, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então isso acontece através, nossas crianças vão ter os mesmos horários também, porque Deus explica que as crianças, quanto mais cedo elas aprendem, mais futuro elas têm no reino de Deus, né?
Por isso que ele fala de Timóteo, você que desde pequeno já conhecia as sagradas escrituras, Deus parabeniza isso, Deus entende que isso é o segredo do sucesso daquela criança no seu futuro e um dia, quando se tornar adulto, ser um sucesso, um instrumento de Deus nas mãos de Deus. Segundo, eles se dedicavam à comunhão. A comunhão acontece aqui na nossa igreja, acontece sim no domingo à noite, a gente se fala, no sábado à noite os jovens, né, tem grandes momentos de comunhão, alegria, mas principalmente a comunhão acontece nos nossos pequenos grupos. Nossos pequenos grupos são grupos de 15 a 20 pessoas, tem de casais, tem de solteiros, tem de homens solteiros, tem de mulheres separadas, tem mulheres divorciadas, tem mulheres para mulheres que nunca casaram, tem grupo para casais com filhos pequenos, filhos grandes, filhos casados. Nós temos todo tipo de grupo, nós temos mais ou menos 500, um pouco mais grupos, onde você pode se encaixar, para ter essa comunhão, para ter pessoas que te cobram, essas pessoas que vão torcer por você. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 concordarem, Deus está ali. Por isso que você precisa de 2 ou 3 pessoas que oram por você diariamente. Isso acontece em nossos pequenos grupos, e alguns são dia de quarta à noite, outros quinta, outros sábado, ou em sábado de manhã, outros sábado à noite, tem muitos horários, outros sábado à tardinha, e vai depender, né, da onde você mora, do grupo que for bom para você tem participação na escolha. E por isso, no final do culto, hoje à noite, eu pedi para o pastor Sérgio, o Kelso, a Roseli, que trabalham com os nossos grupos pequenos, e vão montar uma equipe. Talvez foi surpresa, mas ali atrás no final, olha, não entope aquela parte não, ali é para gente que diz, eu não tenho um grupo desse, e eu entendi hoje pela palavra de Deus que Ele quer que eu tenha comunhão. Você vai para ali, alguém vai pegar seu nome, e dentro de 1 ou 2 dias, vão ligar para você, e vão falar onde é que você pode fazer parte desses grupos. Você vai lá, experimenta, se ficar legal para você continua, senão a gente vê um outro grupo, mas é importante que você tenha a comunhão dos irmãos. Também a Bíblia diz que eles continuaram também, olha só, partindo o pão. Eu gosto dessa parte, né? Às vezes as pessoas dizem, por que a igreja come tanto? Quem já andou aqui sabe que a gente come muito, é ou não é? Demais. Inclusive, se você não tiver cuidado e não fizer uma ginástica, você vai engordar aqui. Por quê? Porque nós entendemos, Jesus, as grandes mensagens que Jesus fez, sempre tinha a ver com a alimentação. Ou naquela hora da alimentação, ou depois ele alimentava, porque Jesus fez a comida. E Jesus entende que quando você come, você baixa a guarda. Quando tem aquela farinhazinha colada no seu rosto, né? Você é um médico, você é um dentista, você é um, sei lá, você é um coveiro, você é eu não sei o que você é, mas quando você descobre que ninguém te falou e está ali aquela farinha colada aqui, né? No final, você já sabe que você não é melhor do que qualquer um. Diante de Cristo nós somos todos iguais. Isso abre o nosso coração. Segundo, nós entendemos que também a comida gera dopamina, e quando você está alegre, você aceita mais as coisas. Então Deus colocou isso, Ele disse que a igreja tem que ter isso. Onde é que isso acontece na nossa igreja? Acontece em 2 momentos. 2 momentos principais. Primeiro, acontece no nosso pequeno grupo. Todo pequeno grupo, quando se reúne, aí leva um lanche e o pessoal vai merendar. É isso que torna legal o grupo, né? Às vezes tem né, aquela noite que você chega com muita fome, mas é uma maravilha. Isso ajuda na nossa comunhão. Segundo, todo domingo também nós temos nossa cantina. Nossa cantina existe não para ter lucros, mas para gerarmos comunhão. Nós queremos que o povo gere, porque quando você está comendo, isso é alegria. Você vê aqui no domingo de manhã, naquele horário de 10h30, como é de 10 a 10h30, é uma muvuca, é uma alegria, todo mundo sorrindo, todo mundo conversando, também como nos nossos outros momentos que nós marcamos. Nós temos momentos que nós marcamos, churrascos, etc. Isso é importante porque Deus entende que isso ajuda a igreja a se amar e ter essa cola. E por isso, nós queremos incentivar você, de novo, a fazer parte de um desses pequenos grupos, ou no domingo, venha, e ninguém fica sem. Uma verdade é essa, ninguém fica sem. E finalmente ele diz, não somente eles se perseveraram, ou se dedicaram ao partir do pão, mas também às orações.
Nós agora, você que se batizou hoje, você tem acesso a Deus 24 horas, 7 dias por semana. Você não precisa nem discar, Ele já está ouvindo. Você fala, Ele já ouviu. Eu gosto daquela parte de Gabriel, quando ele fala para Daniel que ele foi preso durante 21 dias pelo diabo. Mas a Bíblia diz, antes de você terminar a sua oração, o Gabriel falando para Daniel, antes de você terminar a sua oração, Deus me enviou. Deus me enviou. Deus responde nossas orações. E por isso, Deus quer que a gente se dedique à oração. Sim, a sua oração em particular, você precisa orar. E aqui nós incentivamos aquela oração com caderno, para você não esquecer de orar pelas pessoas. E segundo, a nossa oração nos pequenos grupos, que reúnem também, sempre se mantém uma lista dos pedidos e dos agradecimentos que Deus faz ali. Nós oramos juntos, e é tão importante que você possa fazer parte disso, e assim você vai ter esse mesmo espírito de união. Nós vamos ter esse mesmo espírito de união, como a igreja teve no início, e louvavam a Deus, e tinham a simpatia do povo. O povo gostava do que viam, e assim, olha só, o povo gostava, e a Bíblia diz que por causa dessa união, por causa dessa alegria que o povo da igreja tinha, todo dia o Senhor acrescentava pessoas que iam sendo salvas. O resultado dessa nossa comunhão, nosso partir do pão, nossa oração, nosso estudo, o resultado é que muitas outras pessoas vão escapar do inferno, vão sair da morte para a vida. Como hoje, semana passada, no domingo eu ia pregar em Maringá, e minutos antes de eu subir, eu recebi um WhatsApp que o Bruno tinha morrido, né? Nós oramos tanto por ele, mas Deus achou diferente. Às vezes eu digo, Deus, por que você não vem buscar os espinhos, só vem pegar as rosas? Por que você tem uns 3 que Deus tu poderia levar e ninguém ia nem chorar, né? Mas um dia eu pensei assim, por que Deus quer levar só espinho? Por que Ele não quer levar os lírios, as rosas, as orquídeas, para estar na glória dele? Só porque levar só bagaço? Por que levar só o pessoal que vai pegar umas lapadas quando chegar no céu? Deus vem, ele colhe, e nós não sabemos a hora. A Bíblia diz que Deus tem uma hora, cada homem é dado uma hora de partir. Domingo passado foi a hora do Bruno, e ele se foi. E como ele falou para Ana, ele diz, olha, e não se preocupe, se eu for antes de você, não se preocupe, muito antes da sua doença, ele disse, não se preocupe, eu estarei no céu, esperando você. Eu tenho convicção da onde eu vou, e Deus quer que você tenha essa mesma convicção. Hoje, também é com tristeza e alegria que nós nos despedimos da Sui, a Sui que sempre sentava bem ali, que todo domingo eu olhava para ver se ela estava ali, que dava alegria ao meu coração, que participou do último sonho de Natal. Às vezes ela vinha assim, nas últimas ela vinha. Sui, que segunda-feira passada participou do culto funerário do Bruno, mas hoje chegou a vez dela. Deus preservou a vida dela, anos na verdade, para que ela pudesse completar o trabalho dela, e hoje ela completou. Hoje ela entrou no descanso do Senhor. É motivo de celebração. Sim, a gente aqui sente saudades, mas a Bíblia diz que teve uma grande recepção, e por isso nós somos felizes. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, eu não quero que vocês cristãos fiquem tristes como os outros pessoal que não tem esperança. Nós temos uma esperança. Ele fala como é que nós já vamos para o céu, recebemos. A Su e o Bruno já receberam seus corpos celestiais, e no dia da vinda de Jesus, eles vão receber o corpo permanente, que é a fusão do corpo espiritual e do corpo terreno, tirado aqui do DNA, que ficou aqui enterrado. Aí sim, eles vão ter um corpo igual de Cristo, uma fusão do celestial, do espiritual e da carne, e viverão para todos sempre com eles, e nós o veremos em glória, nós o veremos em perfeição, e nós viveremos por toda a eternidade, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Por isso, se você está aqui hoje, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, por que você protela? Por que você enrola? Você não tem garantia do amanhã. Se hoje você diz, sabe uma coisa, pastor, domingo à noite eu
eu preguei, eu mencionei o nome do Bruno 3 vezes na mensagem, e recebi uma mensagem na quarta-feira, de alguém que tinha entrado na igreja, e antes de entrar disse: Deus, eu estou desesperado, fale comigo hoje à noite. E 3 vezes eu falei o nome dele é Bruno. E no final do culto ele disse: Pastor Jacó, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se é essa a sua pergunta, o que eu preciso fazer para ter a certeza que o Bruno teve, que a Sui tem? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Significa acreditar de que Jesus é Deus, que Ele veio e se tornou homem para poder ser o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz, ressuscitou porque Ele é Deus, e que o seu sangue pagou o nosso pecado, toda a nossa dívida, passado, presente e futuro. E todos aqueles que o conclamarem como rei, todos aqueles que o conclamarem como rei, serão salvos. Romanos capítulo 9, versos 9 e 10. Todos aqueles que disserem: Jesus, eu te quero como Senhor da minha vida. A Bíblia diz que quando você pede isso de verdade, o Espírito Santo de Jesus, que morreu e ressuscitou, ele entra em você, e você se torna um filho de Deus, e já não pode mais morrer. Você é igual aos anjos, você recebe a vida eterna, e todas as outras bênçãos, que hoje o Bruno já está curtindo, que hoje a Sui está curtindo. Nós cantamos aquela música, eu ouvi vocês cantando, né, durante o culto. Eu não sei se eu vou dançar ou se eu vou cair nos seus braços. A Sui hoje descobriu se ela dançou ou se ela caiu nos braços. Essa é a nossa esperança. E se você não tem essa certeza, eu vou pedir que no final do culto, em vez de você sair, eu vou pedir que você vá ali naquele canto dali. Vai ter um grupo de conselheiros. Levante a mão ali, os conselheiros vão estar ali, olha, ali com a Alain, com a camisa amarela, e ali eles vão explicar para você como é que você pode ter vida eterna. Não saia sem resolver isso hoje, porque você nunca sabe a hora da sua morte. Nesse momento, nós queremos celebrar tantas bênçãos desses 312, 300 e poucos que hoje, né, através do batismo, disseram: Jesus é meu e eu sou de Jesus. Eu creio em tudo isso, eu creio que Ele é o Filho de Deus, Ele é o único caminho da salvação. E eles um dia, quando vierem a falecer, como Bruno e Sui, eles vão para a glória e vão ver os dois que já se foram, juntamente com todos os outros que já se foram antes, e um dia vão ter um corpo ressurreto, um corpo novo, que não sofre mais as enfermidades, o câncer, as outras enfermidades que levaram os nossos 2 irmãos, mas vão viver uma vida perfeita, num mundo perfeito, num planeta perfeito, como Deus nos criou para ser. Essa é a nossa esperança. Então hoje, nós só podemos nos alegrar e regozijar com Deus, nesse dia que tantas pessoas disseram pelas águas do batismo: eu sou de Jesus e Ele é meu. Diga você agora, vamos dizer juntos com eles. Nós já dissemos, mas alguns, já faz tempo que vocês disseram isso, e está na hora de você dizer de novo, tá? Levante sua mão para o céu e diga: eu sou de Jesus e Ele é meu. Vamos lá? Eu sou de Jesus e Ele é meu. Agora vamos dizer junto com o pessoal lá do 206, Auditório Excelente. Vamos lá? Eu sou de Jesus e Ele é meu. Vamos dizer agora com as pessoas aqui na área de convivência. Todo mundo junto? Eu sou de Jesus e Ele é meu. Louvado seja o teu nome nessa noite, Senhor Jesus Cristo, por seres nosso Salvador, por teres deixado a tua glória e se tornado, Senhor, para sempre, o homem Deus Cristo Jesus. Sim, com o corpo glorificado, mas ainda és nosso parente. Se tornaste criatura, o Criador se tornou criatura, e por isso nós podemos te louvar. Te louvamos, Senhor, pela esperança e alegria que nós sabemos que, por mais que Bruno deixou saudades e Sui deixa saudades, que nós os veremos, Senhor. É apenas um tempo, é um tempo, alguns minutos no teu relógio, Senhor, antes de os enxergarmos de novo, de conversarmos de novo. Eles, não outro, como diz Jó, eles mesmos, só que em perfeição, sem enfermidades, sem tristeza. Pai, com aqueles que ficam, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia e teu conforto nessas vidas da família da Sui,
na família do Bruno. Mas, Pai, nós te louvamos porque sabemos que haveremos de vê-los. Mas, acima de tudo, Senhor, o que nos alegra é sabemos que um dia nós vamos te ver. Se vamos dançar, se vamos cair nos seus braços, eu não sei. Mas, Senhor, vai ser fantástico no dia que nós chegarmos perante Ti. Ou pela nossa morte, se nos chamares antes, ou pela Tua vinda, quando tudo será feito novo. O dia que nós aguardamos, em nome de Jesus.